um prazer muito grande poder discutir com vocês esse tema que eu acho uma ótima pergunta, muito oportuna. Como utilizar adequadamente telemedicina? Utilizar adequadamente é adequar aos recursos disponíveis, estar preparado ao que está por vir para usufruirmos, utilizarmos e aplicarmos a potencialidade dessa tecnologia. Da mesma maneira, estarmos absolutamente sintonizados com o regulatório. Nós temos que estar com o regulatório absolutamente em dia para que não infringamos em problemas. E essa transformação que nos acompanha, a transformação digital, ela nos expõe a uma necessidade de adaptação muito rápida. Então, como agenda, eu começaria dizendo que, primeiro, eu quero mostrar o cenário. Qual é o nosso cenário atual, 2020, de transformação digital? E aonde nós vamos parar nesse cenário? É importante para a nossa contextualização. Depois, eu vou caminhar sobre o regulatório. Como que o regulatório acompanha esse cenário de transformação? A gente vê dois aspectos. Um é o gap entre eles, e dois, é como que a evolução da tecnologia facilita o regulatório, que ela torna algumas atividades mais seguras, mas, ao mesmo tempo, ela torna complexo por vulnerabilizar essas operações. Finalmente, eu trago algumas recomendações para responder essa pergunta inicial, que é como utilizar adequadamente a telemedicina. Então, no contexto, eu considero que telemedicina é o exercício da medicina à distância, de um ponto a outro. Isso é feito há mais de um século. O próprio Einthoven, quando desenvolveu o eletrocardiograma, ele foi obrigado a fazer isso de fora do hospital e já fazia usando as telecomunicações. Então, o exercício da medicina à distância, que é a telemedicina, já vem há 100 anos. Por que agora esse tema veio à tona? Veio à tona por causa da chamada transformação digital. O ambiente em que nós vivemos é um ambiente que, desde 65, desde 1965, foi previsto pelo fundador da Intel, Moore. Uma previsão que foi transformada em lei de Moore, que a cada 18 meses, desde 1965, a capacidade computacional iria dobrar a cada 18 meses. Com um aspecto muito importante: a capacidade computacional dobraria e o custo manteria o mesmo. Esses dois elementos, você manter custo e dobrar a capacidade, traz uma curva exponencial para esse ambiente. É o primeiro elemento da transformação digital, a capacidade computacional. O segundo ponto é a disponibilidade universal de internet. Hoje, o mundo está conectado de maneira que 51% das pessoas têm acesso à internet. Então, vocês imaginam o que há de upload e download espontâneo, consciente ou mesmo inconsciente, continuamente. Isso gera um volume de dados que está muito acima da capacidade de processamento dos melhores computadores atuais. Esse conceito, volume de dados maior que a capacidade computacional, é o chamado Big Data. Nós falamos em Big Data quando o volume de dados é maior do que a capacidade computacional para aquele momento. Então, não é correto falar em Big Data para uma análise que não estressa os computadores. E um outro elemento dessa tríade é a evolução para a computação nas nuvens. A computação nas nuvens levou os computadores para as nuvens, levou o compartilhamento desses computadores e levou a chamada computação de borda. Então, hoje, uma pessoa localizada no interior do Brasil, ela pode utilizar, alugar altos computadores compartilhados em nuvem. E esse fenômeno levou muitas operações para as nuvens, em plataformas. Isso mudou radicalmente o cenário mundial e o cenário da saúde, especialmente o da telemedicina. Se nós acrescentarmos a esse ambiente alguns elementos transformadores, especialmente internet das coisas,
que é a internet que está embebida nas coisas médicas, a internet das bionanocoisas, a inteligência artificial e talvez aí um pouco de robótica e a chamada cobótica, que é a robótica colaborativa com a prática humana. Esses elementos, a internet das coisas, é embebermos a internet nos dispositivos médicos. Por exemplo, nós podemos ter um oxímetro digital para monitoramento de COVID, embebido em internet, seja nele próprio, ou comunicando com um device que leve à universalização desse dispositivo e o seu monitoramento. Esses elementos são elementos que criam, potencializam a transformação digital e fazem, então, a telemedicina completamente diferente daquela de Eindhoven. Então, a utilização adequada, ela requer o entendimento dessas oportunidades, porque nós podemos perder a oportunidade da mesma maneira que podemos vulnerabilizar a nossa operação. Um outro elemento fundamental para considerarmos atualmente é a chamada transformação com 5G. A mobilidade de dados por telefonia, ela vem aumentando a banda com o 2G, 3G, 4G. Agora nós estamos diante de uma transformação que é muito mais do que banda. O 5G é um conjunto de serviços. Esse conjunto de serviços que vem com 5G, ele é muito mais amplo do que a conectividade propriamente dita. Eu destacaria aqui nesse triângulo os seus vértices. Aqui nós temos um aumento da banda móvel, o que significa 100 vezes mais do que 4G. Nós podemos levar, através de um smartphone, uma banda móvel em qualquer ponto 100 vezes mais rápido do que o atual 4G. Isso nos traz uma capacidade impressionante de aplicações, por exemplo, realidade aumentada. Nós podemos aplicar realidade aumentada em medicina, que vai desde manutenção de equipamentos até a orientação de procedimentos médicos à distância. E aí vamos falar de holografia. O segundo elemento é, na base inferior do triângulo, a confiabilidade dessa banda e a latência. Porque o problema que temos hoje em telemedicina é que a telemedicina está sendo exercida numa plataforma que não é adequada à telemedicina, é um ajuste. As redes de telecomunicação até hoje, vejam que importante, não foram feitas para entrega de serviços como a telemedicina. Agora, a entrega de uma conectividade confiável, que não caia, e com baixa latência, quer dizer, o que eu faço num ponto vai ser reproduzido com baixa latência no ponto remoto, permite, por exemplo, as cirurgias robóticas. Que se eu faço um movimento na mão do robô na Holanda, o movimento da pinça no Brasil vai ser preciso. Essa latência que o 5G oferece nos traz uma oportunidade de operação de telemedicina de alta precisão, diferente da telemedicina populacional. E o outro elemento, esse elemento é muito importante, a comunicação maciça de máquina. Essa comunicação maciça de máquina, nos ambientes hospitalares, dentro de uma UTI, todos os sinais de uma UTI, os monitores, as curvas pressóricas, peso dos pacientes, débito urinário, todos esses elementos que se aferem dentro de uma UTI podem ser embebidos em IoTs e essa comunicação maciça nos permite a captura desses dados. E nos permite, como vamos discutir mais na frente, o processamento através de algoritmos de inteligência artificial. Então, esse cenário nos permite utilizar adequadamente a telemedicina. Cria-se, então, um pavimento para internet das coisas médicas. Por quê? Há vários dispositivos, esperamos em 2025 mais de 60 bilhões de dispositivos de IoT. Os softwares que vêm progredindo, inclusive com essa capacidade computacional, de uma maneira exponencial. O processamento, a capacidade de processamento, agora em outubro de 2019, foi publicado no Lancet a primeira computação quântica.
em que um computador quântico processou em 200 segundos o que os melhores computadores do mundo levariam 10 anos. Olha a proporção, 200 segundos para 10 anos. A nuvem e os aplicativos. Temos hoje 2020, que 1/6 da população mundial utilizam aplicativos, wearables e analytics para controlar a própria saúde. 1/6. Mas essa previsão, ela vai se multiplicar de maneira exponencial. Nós esperamos nos próximos 10 anos 4 devices por pessoa. Seja num Apple Watch, seja num sensor de sono, 4 devices por pessoa. Cada pessoa, isso é a previsão do Goldman Sachs, vocês estão vendo na referência, cada pessoa terá quase 5.000 interações por dia. 5.000 interações por dia de todas essas pessoas. O que vai levar a 75% das pessoas no planeta, diferente dos 51% hoje, conectadas através da internet. 25% dos dados do mundo em 2025, 25% serão online, serão dados instantâneos. E 95% desses virão de IoTs. Esse fenômeno faz com que 20% do conhecimento gerado por isso seja capaz de modificar a vida na Terra. Vejam o número de IoTs disponíveis para a nossa conversa. E isso traz um conceito de evidência de mundo real. É outro recado de utilização, que é a captura desses dados e a fenotipagem desses dados para o processamento e a geração de evidência científica. Então, nós chegamos no momento em que a inteligência artificial, junto com a automação e robótica, promove a assistência inteligente. Esse é o ambiente em que vemos a telemedicina. Agora, há um problema. Esse é um gráfico do Thomas Friedman que mostra que a capacidade de adaptação humana está muito aquém da transformação tecnológica, que é exponencial. Por isso que os órgãos regulatórios não conseguem acompanhar, nós vivemos esses constrangimentos. Aqui temos uma linha do tempo do regulatório. Eu chamaria a atenção que desde 2007 já se discute no nível do CFM, mas agora nos marcou em 2018 a tentativa de uma portaria. E essa portaria teve que ser revogada por outras preocupações. E vou destacar também a Lei Geral de Proteção de Dados no nosso cenário. O CFM, ele deixou claro nas suas portarias, nas suas recomendações, o livre-arbítrio. O médico, cabe a ele decidir o que fazer e o que não fazer. Decidir usar ou não usar a telemedicina. E também, desde 2017, 2016, as recomendações de sistemas que tragam privacidade, confidencialidade, interoperabilidade e um padrão geral de segurança nível 2. Essa é uma recomendação global. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma ameaça a todo o nosso sistema de saúde, mas também é oportunidade. Por quê? Porque ela pode trazer, desde que haja exposição de dados sensíveis pelo operador ou pelo controlador, o controlador do dado é o hospital. O operador é aquele que ele terceiriza e o detentor é o paciente. Essas sanções podem chegar a uma multa de até 2% do faturamento bruto, num limite de 50 milhões. Com isso, nós temos que estar atento. E nessa curva de adaptação humana, aconteceu agora o Covid, que inclinou a curva por liberar as operações de telemedicina. Estamos aprendendo mais rápido e fazendo gestão mais rápida dessa atividade, dessa oportunidade. Então, nesse momento, para utilizarmos adequadamente a telemedicina, nós temos que cuidar da aplicação e algumas recomendações, que sejamos compliance com o Health Information Protect Act, ou no Brasil, a Norma Geral de Segurança nível 2, ou ICP Brasil. Business Associate Agreement é um contrato entre as partes estabelecendo as responsabilidades. Que os softwares sejam flexíveis e que tenham um login fácil, suporte contínuo, cuidado com a captura desse dado e que esse dado seja fenotipável e que esse projeto tenha escalabilidade. Finalmente, um conceito de que, utilizando essas ferramentas todas numa plataforma de telemedicina, nós criamos a estratégia de porta digital. Essa estratégia de porta digital faz com que a telemedicina não seja só um mecanismo de comunicação, mas seja um mecanismo de captura de dados para produção de conhecimento. E, com isso, eu concluo essa apresentação dentro do nosso tema, dizendo que
Utilizar adequadamente é entender o potencial, assim como as restrições regulatórias que podem dificultar a nossa prática. Muito obrigado.